Teatro em Cena, meu curso online, onde o objetivo do curso é ajudar você, ator iniciante, a sair do zero e começar a entrar em cena como um ator experiente. E hoje nós vamos ter aqui um bate-papo super especial, um bate-papo muito importante. Eu vou receber aqui no Verdade em Cena uma ex-aluna do Verdade em Cena que está protagonizando uma série na Globo, e a gente vai falar de todo o processo dela, de como foi a preparação, tentar tirar aqui da Dandara toda a insegurança que a gente sente no nosso primeiro trabalho, o que ela sentiu, como é que foi esse processo dela. Então a nossa ideia aqui hoje é trazer alguma coisa do início de carreira que ela viveu nesse processo do teste, para que a gente possa aprender aqui um pouco com ela, tá bom? Então a gente está aqui nesse aquecimento para a jornada do ator iniciante, e a gente vai hoje ter esse bate-papo sobre o processo, preparação de teste. Assim que a Dandara entrar, eu vou chamá-la aqui para a gente começar a falar sobre isso. E quero saber de vocês, quem aí está inscrito na jornada, quem vai participar, manda mensagem aqui, me fala. Eu já vi que tem algumas perguntas chegando aqui. Quem quiser ao longo desse bate-papo com a Dandara, manda mensagem aqui que eu vou responder e ela responde também. O Bernardo está falando: me indiquem teste, boa noite. Cara, aqui não tem dica de teste não. Eu nem sei onde está rolando teste. Teste você tem que ir atrás das plataformas, dos produtores de elenco. Aqui a gente está mais pensando na evolução do ator, então pouco provável de você descobrir teste aqui, tá bom, Bernardo? O Guilherme dizendo que está inscrito, show de bola. Deixa eu ver quem mais está aqui, falando que está inscrito também. A Carolzinha tá aí, eu sei que ela tá, eu já vi, a Aline também. Massa demais. Então, galera, o que eu quero que vocês hoje, nesse bate-papo com a Dandara, tentem ficar atento. A gente vai tentar aqui tirar sacadas mesmo do processo do ator, dessa preparação, dos medos e dos anseios anteriores, como foi esse primeiro trabalho, depois de ter sido aprovado, como é que foi essa sequência dessa preparação dela. Então todo o processo eu vou tentar construir esse nosso bate-papo numa ordem cronológica mesmo. A Dandara está aí, já vou chamar ela. Então eu vou só organizar uma coisa com vocês. Eu vou desativar os comentários para que a gente foque aqui no bate-papo com a Dandara. E aí quem quiser perguntar alguma coisa para ela, manda na caixinha que eu respondo. Então vamos prestar atenção, eu vou convidar ela aqui. Deixa eu só desligar os comentários para não ficar no rosto dela. E pronto, vou trazer aqui, alegria ter esse bate-papo com você, deixar ela entrar, aqueles que já estão aqui recebendo, a pessoa nem entrou, agora sim, aê! Oi! Finalmente esse bate-papo vai acontecer! Nossa, que honra, né? E tipo assim, como é gratificante poder ter esse bate-papo com você. Tô tranquila, entendeu? Sabe o que acontece, que é engraçado? Quem diria, Dandara, depois daquele início, alguns meses lá atrás, mas você ia ser agora um bate-papo de referência. Eu tô lembrando da nossa primeira aula. Eu quase não voltei. Lembra que você falou? Vocês vão querer não voltar, mas por favor, voltem. Eu falei, tá bom. É isso aí. Eu falo isso com os meus alunos, né? Gente, voltem, não tenho medo. Que eu voltei, que bom. Olha aqui, né? Que bom que eu voltei. Primeiro assim, eu quero, antes da gente se aprofundar aqui, primeiro te dar os parabéns, a gente já se falou, mas muito legal a série, fico muito orgulhoso de ver você. Eu imagino que deve ser um turbilhão na sua cabeça, porque a gente vai falar disso. Se a gente for analisar 6 meses atrás, 7, eu lembro da nossa primeira conversa, onde você estava desejando ser atriz, fazer um teste, enfim. E aí agora você é protagonista de uma série. Então, o que eu quero com você aqui hoje, Dandara? Que engraçado isso. Nós vamos tentar tirar de você dicas mesmo, sacadas, e está tão fresco esse seu início, né, desse processo, para a gente ajudar atores que estão aqui talvez na mesma situação que você, começando. Então eu vou tentar construir esse nosso bate-papo numa ordem cronológica mesmo, voltando um pouquinho daquele seu primeiro dia, onde você falou, Duque, quero ser atriz, vida da minha cidade. Então me conta primeiro, só para a gente organizar, o que vontade foi essa de ser atriz que te impulsionou a buscar o curso? Vamos bem da base mesmo, até a gente chegar lá na Globo, na série.
Como é que foi essa ideia? Você é atriz em São Paulo. Na verdade, foi algo que aconteceu muito, muito legal, porque foi o seguinte, quem sonhava que eu fosse atriz era o meu pai. E o meu pai Tá. saía falando na cidade que eu era atriz e que se precisasse de mim para algum filme, eu estava pronta. Pois ele conseguiu, cara. Ele falou tanto que chegou um momento que o Roberto, que foi a pessoa que dirigiu o meu primeiro filme, falou: tá bom, quero fazer um teste com a Dandara. Eu não sabia o que era teste, eu não sabia o que era monólogo, eu não sabia o que era nada. Eu só tinha coragem, era a única coisa, coragem e vontade. E aí, depois que eu fiz esse teste, eu fui aprovada, eu fiz o papel de uma trapezista e eu peguei gosto. Eu vi o quanto era mágico. Mas isso ainda na sua cidade ou você já estava em Sim, São Paulo? foi na minha cidade. Tá. Fala para as Aí, pessoas de onde você é. Eu esqueço que a gente se conhece, mas muita gente não. Você é de onde? eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e estou morando em São Paulo faz 2 anos e meio. Show. Trabalho como modelo e agora ampliei a minha carreira como atriz. Eu sou artista, né? Sou É. cantora, compositora, arquiteta, Escura, tudo. muito planta. Eu tô na arte, sabe? Me descobrindo a cada dia que passa. Show. E aí, Tá, e aí? com esse trabalho que eu fiz, me veio a vontade de ser boa naquilo. Eu falei assim, cara, eu quero um dia. A minha mãe sempre foi muito crítica, ela sempre assistia filme criticando positivamente ou não a atuação das pessoas. Então ela me fez criar esse olhar assim de isso é frágil, isso é forte. Uhum. E eu falei, eu quero ser muito boa nisso. E tô em busca, não sou ainda, mas assim, Tá trabalhando pra, né? gosto muito de entender, eu gosto muito de mergulhar nas minhas dúvidas e aprender com elas e ver aonde eu chego pondo em prática tudo aquilo. Você Show de mesmo, bola. como meu professor, deve notar que eu pergunto, encho o saco, sabe? Sim. Porque A gente vai falar disso porque você tem uma coisa que eu já falei isso para você, falei nas nossas aulas e falo sempre aqui no meu conteúdo gratuito. Sonhar, a gente pode, sonhar é livre, a gente pode sonhar grande. Mas o nosso sonho tem que ser do tamanho das nossas ações. Então eu vejo, sempre te falei isso, que por mais distante que parecesse para você, você sempre foi aquela pessoa de meter a cara e correr atrás. E isso mostra o resultado que você está tendo. E aproveitando isso foi, quando então que dentro dessa Dandara corajosa, tal, que deu um start para você de falar, pô, eu estou aqui na minha cidade, mas acho que vou para São Paulo. Já que na sua cidade você não tinha muita experiência de atriz, tinha feito apenas uma pequena coisinha, e aí vim para São Paulo, essa cidade que só de você chegar te intimida. Como é que foi a decisão? Vou para São Paulo. aí eu era envolvida em concurso de beleza, de Miss. Eu ganhei o concurso da minha cidade, representei o estado de Mato Grosso do Sul no Miss Brasil. Isso me acarretou uma visibilidade que fez com que um olheiro, um scouter, me descobrisse. E aí eu vim Tá. morar em São Paulo modelando. Comecei a minha carreira de modelo, que faz 2 anos e meio que eu trabalho como modelo. Super recente, E né? 2 anos e meio aqui em São Paulo. eu não sei se é recente. O tempo, pra mim, eu acho que corre de um jeito muito diferente, sabe? Eu sou Aham. muito elétrica e eu gosto muito de aproveitar. Eu não consigo ficar parada. Então, assim, o tempo é uma coisa que eu uso para. Se eu tô aqui, eu tô escrevendo, se não, eu tô vendo um vídeo ou eu tô pensando o que eu posso fazer agora. Quem pode me Uhum. ajudar? Como eu posso, sabe? Isso é algo que faz com que as coisas fluam. Tá. Enfim, aí quando eu vim morar em São Paulo, eu descobri o que é cultura. Eu tive a oportunidade de viajar, de conhecer pessoas, de entender pontos de vista, pensamentos, ideias. Eu nunca tinha ido num museu, eu nunca tinha visitado, Nunca tinha andado de metrô, Dadá. nunca tinha andado de metrô, não tinha feito nada. Então tudo isso para mim foi um encanto. E esse Sim. encanto me fez ver que eu poderia trabalhar mais é, qualidades em mim, sabe? Assim, praticar para que eu aperfeiçoasse, assim,
o que eu tinha, sei lá, talento. E aí eu me interessei, falei, nossa, gravar o filme foi muito legal. Depois eu fiz um curta, e sempre foram papéis assim. No primeiro filme que eu fiz, eu fui uma trapezista, neta do Dedé Santana. Já tive a honra de começar assim, né? De uma forma com pessoas muito incríveis. Eu ficava reparando muito nelas e escutar delas também, que elas viam um talento em mim, foi algo que me acendeu uma chama de querer continuar. O segundo papel, eu interpretei uma dançarina de pole dance. Foi muito constrangedor, inclusive, porque eu era uma atriz iniciante, e eu tive que fazer uma dança em uma casa noturna para mais de 40 pessoas. Eu não tinha prática em pole dance, eu só tinha coragem. Eu só tinha coragem, sempre só tive coragem. E aí eu fiz isso e eu falei, nossa, como é legal você se emprestar para ser outras pessoas, né? E como dá vontade de você fazer isso de corpo e alma, de você fazer as pessoas acreditarem. E aí eu fui entendendo que para as pessoas acreditarem, eu tinha que acreditar. E para eu acreditar, eu tinha que sentir. E para eu sentir, eu tinha que buscar dentro de mim. E eu só conseguia entender isso batendo a cabeça, te perguntando, porque eu comecei decorando o texto, entendeu? Isso aí, vou só dar uma pausa. Ó, a Dandara já falou, pausa. Vocês, atores, que estão aqui no meu conteúdo, que vão ser meus alunos ou não, ou que só estão aqui no conteúdo gratuito, não decore texto. É o que eu faço. Eu quero só deixar uma coisa. O que eu ensino para vocês aqui no conteúdo gratuito, eu faço com, por exemplo, a Dandara, que a gente estudou, preparou para a série. O que eu falei para ela na preparação para a série da Globo, eu falo para vocês aqui. Porque isso é errado. Então parem com isso, pelo amor de Deus. É o que mais fragiliza. Aí você, como é que foi isso? Tipo assim, vamos só colocar uma parte. Você chegou lá na primeira apresentação para mim com esse texto decorado. Eu não lembro muito como que foi esse processo para você interno. Como que foi para você que estava ali começando, né? No primeiro dia comigo ali, eu falo, não é para decorar texto não, filha. Você simplesmente chegou, oi, tudo bem? Tome-lhe um roteiro desse tamanho, 15 minutos. Eu falei assim, oi? Qual foi a primeira coisa que veio na minha mente? Eu vou decorar isso daqui para eu conseguir falar ali. E eu foquei tanto, é o que, gente, é natural, mas assim, tenta compreender. Eu foquei tanto em decorar aquilo que a minha cabeça não pensou em sentir nada, em expressar nada. Eu só queria falar palavra por palavra para você falar, ela sabe o texto. Gente, é melhor você não saber o texto e sentir o texto, sabe? Fale 2 palavras, desde que você olhe de uma forma real, sei lá, se pare de uma forma real, já é mais válido do que você vomitar um texto todo sem... Mas isso é normal, e aí para você que está aqui vendo, chegando aqui no Verdade em Cena, porque a gente precisa entender, o que eu trabalhei com a Dandara, é que no mercado de trabalho, você nunca vai ter a possibilidade de fazer a cena várias vezes. E às vezes, a Dandara vai falar disso que aconteceu com ela, você vai chegar num momento ali da cena, que você vai receber uma informação, você tem que entrar ali com a verdade. E o erro que eu tento corrigir dos atores iniciantes é quando você recebe o texto, ao invés de partir para um decoreba, você tem que ser capaz, como ator, de ler o texto uma vez, ter um entendimento sobre aquilo e ir para a cena. Sem se o seu entendimento, né? Que é muito legal isso, que cada um tem o seu, e isso que é precioso, porque é isso que as pessoas querem ver a sua autenticidade e a sua potência de ponto de vista, e você defendendo aquilo, não importa se você tá certo ou se você tá errado, importa se você tá real, né? Porque assim, muitos textos que você deu em aula pra gente, teve muitos pontos de vista que até mesmo você falava, meu Deus, lembra da Ana, que a Ana viu um ponto de vista no texto que todo mundo ficou, nossa, e ela defender aquilo e
se expressar daquela forma, era tudo que você queria. Você não queria saber quem estava certo, quem estava errado, até porque... Exatamente. Né? Porque o que a Dandara está falando é assim, a gente estava numa aula em grupo, e aí no texto eu sempre gosto, quando tem mais pessoas nas aulas, de todo mundo trabalhar o mesmo texto. Por quê? Quando você vai chegar no teste, você vai fazer o mesmo texto com 200 atores. E o diretor está cansado de ouvir aquelas coisas monótonas que todo mundo vai para o caminho óbvio. E você precisa entender que o diretor quer ver em você uma atitude verdadeira sua, que ele visualize no personagem, também que você deixar sua marca no teste. Isso que a Dandara falou, eu nem lembrava, é verdade. A gente estava com o mesmo texto e a Ana trouxe um ponto de vista da cena que a gente falou, caramba! Nossa, foi incrível. Eu tinha pensado nisso. E estava todo mundo com o mesmo texto. E quando ela fez, foda, foi bom pra caralho. Justamente, foi algo que chamou a atenção. Se ela estivesse num teste ali, não tinha pra ninguém, entendeu? Né? E como que foi pra você, depois que você foi então desse vício aí do decoreba, como é que você virou essa chavinha pra gente partir pro processo? Chegou o teste, eu tenho que chegar lá, atriz iniciante, e aí, meu Deus. Então você tava lá comigo, eu te dei um texto enorme, te dei 15 minutos pra estudar, e aí? Naquele dia foi péssimo, né? Que eu só foquei em decorar, aí eu vomitei o texto, e depois quando eu assisti, porque você grava, né? Você é maldoso, grava. Eu faço você sofrer. Aí a hora que eu assisti, eu falei, nossa... E aí depois que eu entendi que o importante era eu pegar o seu texto, que você dava pra gente, e entender o que estava acontecendo ali, quem era eu, o que eu estava defendendo, quem eu estava atacando, qual era a situação, o contexto. Eu estava triste, eu estava feliz. O que eu sentia, de verdade, o que eu sentia me colocando no lugar daquela pessoa. E aí que eu comecei a ver o texto de uma forma diferente, porque a partir do momento que eu estudava tudo isso, naturalmente o texto tá em você, assim, é incrível você falar isso. Porque quando você tem o seu objetivo, né, que é legal para fixar isso para todo mundo, o que te leva para a cena é o seu objetivo da cena. Sim. E eu uso a cena como um veículo para ganhar o meu objetivo. E aí a emoção vem verdadeira, os movimentos vêm verdadeiros. Agora, se o ator entra pensando nisso, naquilo que ele quer executar... Eu estou bravo. Tem aquela parte, naquela frase, eu vou aumentar o meu tom de voz. Nossa, vai ficar muito artificial. E eu sei porque eu fazia. Eu fazia também, fazemos, né? Nós atores, eu falo isso aqui. Cara, eu não sou professor de ninguém, eu sou ator como vocês. Então eu erro como vocês, né? Eu gosto muito da sua didática, porque a sua aula é baseada em tudo que você passou e errou e sabe que a gente vai fazer. Então, assim, é muito legal você aprender com alguém que busca entender o processo que você está vivendo, entendeu? As angústias que a gente vive, né, do processo. Você fala, chega lá, você vai travar. Eu cheguei lá, eu travei. E aí eu lembrava, ele falou que eu ia travar, e quando eu travasse, era para eu respirar fundo, e não era para eu cortar a cena, era para eu segurar. E aí eu coloquei muito tudo isso em prática, e funcionou, era muito legal. Porque às vezes eu até queria sorrir, porque eu falava, cara, olha, tá funcionando. Muito legal. E é engraçado, você falou assim, cara, eu sofria, né? Que a gente grava, eu faço você sofrer. Na verdade, eu brinco com meus alunos que quando vocês estão ensaiando, sofrendo, saiba que eu estou em casa feliz. Nossa. Mas, aí, vamos dar um salto. Aí, beleza, você começou a praticar isso, né? O processo ali, que é rápido. Quando você entende, vira uma chavinha, você tem isso como norte e vai seguindo. Vai seguindo, porque a partir do momento que você digere um obstáculo, aparecem outros mil. Só que são esses obstáculos, essas ramificações que vão te tornar um ator de qualidade, porque você trabalha em cima das suas fragilidades, né? E eu fico assim, mas eu crio questões na minha mente que eu fico para você, eu falei assim, mas como? E você falava assim, você vai sentir, você vai saber. E eu falava, tá. E aí ia acontecendo. E
e é normal, cara. Ó, hoje eu estava dando aula, nem sei se ele está aí com o Fabiano, é meu aluno aqui do meu grupo fechado. E aí, adivinha qual cena que a gente estava trabalhando? É a do ciúme? Aí eu falei com ele assim, cara, vai para essa cena, mas você está indo pro óbvio. Pensa nisso. Aí eu quis desconcertar, desconstruir ele. Aí o que ele falou? Exatamente o que a gente fala. Pera, não, mas isso não faz sentido. Eu falei, mas não é para ter sentido, é só para te tirar da sua área de conforto. E ele foi para a cena depois do exercício que eu faço com eles lá. Cara, e a cena foi para um outro lugar, que é o que acontece com vocês, galera. Quando vocês entram em cena, com entendimento, objetivo, com a sua escutativa, jogando com o que acontece ali na hora, a cena ganha potência automaticamente. Então é muito legal de ver. E você sempre foi uma coisa que se jogava. Por isso que eu acho muito legal, e para vocês que estão vendo, ficar registrado, preste atenção no que a Dandara fala. Ela sempre se jogou. Ela sempre acreditou. E tem muita gente que fica no área de conforto que não vai para lugar nenhum, sabe? Eu falo que, assim, um ator que ele não tem coragem de pagar mico, de ser louco, de se jogar, ele sempre vai ser frágil. A arte de atuar é você... Se você pegar e falar assim, fica histérica, começa a comer essa planta e, você tem que ser isso. Pô, olha... Entendeu? Não, mas pode falar. Eu falo palavrão, eu amo os alunos que são da unidade, fugir de casa. Você se desapegar do seu ego. Porque assim, será que eu tô sendo... será que eu tô pagando micão? Tá, e é pra você pagar. Você é um ator, você tá trabalhando. Você não é a Dandara, você está trabalhando, você é um ator, entendeu? Esse é o seu trabalho. E não se julgar. O Wagner Moura, ele fala muito isso assim, cara, eu vivo processos, então às vezes eu vou viver um processo, se o cara falar, planta uma bananeira, eu vou plantar uma bananeira, eu vou vivendo um processo. Aí no outro processo é outro tipo de processo, então eu tenho que ser um ator que estou ali passeando, sem me julgar se é bom. Porque se você entra em cena já se julgando, não, isso não é maneiro, acabou, o processo criativo acaba. E aí, ponto, deixa eu trazer um lugar que interessa para todo mundo que está aqui, porque o Verdade em Cena é para ator iniciante. E aí, essa Dandara me chega um dia, ainda nesse processo de evolução e tal, e falando, Duque, fui chamada para um teste na Globo. Como que foi para essa atriz iniciante, começando, receber essa notícia do nervosismo? Como é que foi? Me conta esse processo. Receber a notícia. Pânico. Pânico e, tipo assim, eu falei, meu Deus, vem na sua mente, pessoas muito exigentes e capacitadas vão estar me julgando. O que eu vou fazer? E aí, Duque, socorro, né? Você falou, calma. Eu falei, calma? Você falou, calma. E eu entendo hoje, né? Realmente, calma, porque assim, o que a ansiedade, o nervosismo e o auto-julgamento ia me acrescentar? Nada. Só ia me atrapalhar, né? Vamos lá. Você pegou o texto, eu tava no Ibira, uma tarde de domingo, você pegou o texto e falou, o que é esse texto para você? O que você sente quando você lê esse texto? Eu falei, eu busco dentro de mim um momento que eu vivi com a minha avó, sinto muita falta da minha avó, que eu sinto muita falta de um amor de vó, pego a avó dos outros para mim. Eu lembro que teve uma parte no meu monólogo que você falou assim, pensa na sua avó nessa hora, e aí eu segurei a mão assim e olhei pro lado e aquilo foi muito real. Porque eu senti de verdade. O dom do ator é ele emprestar as coisas que ele já viveu, as coisas que ele já sentiu como empatia para a situação, né? Então, assim, eu no meu monólogo falava sobre uma garota indígena e sobre a sua ancestralidade, sobre a avó dela. Então, eu aprendi muito com a minha avó até os meus 6 anos de idade, que foi quando ela faleceu. E sentir tudo aquilo, lembrar dos momentos que eu tive com ela, do que ela me ensinou, e trazer isso em cena, tornou a cena muito potente. Então... Porque o trabalho que a gente fez, para vocês que estão escutando, que é o erro dos atores, vocês recebem um texto, seja ele para teste ou para gravar aqui no seu quarto.
e vocês vão para um lugar de medo e parte para este decoreba quando vocês precisam entender. Então, quando a Dandara me mandou o texto, a gente trabalhando essa coisa do entendimento, eu tentei humanizar esse texto com ela, aonde ela trouxesse algum ponto de vista desse texto, que aproximasse ela desse lugar, e como objetivo, era como se ela estivesse entrando em cena para vencer aquele objetivo, e esse texto tinha que doer nela como se fosse na situação que a avó falava para ela. Então, quando você sai de um lugar vazio, se preenche, mesmo que não seja o resultado final, mas entra em cena preenchido por algo verdadeiro, você dá uma potência muito maior. Eu lembro que, inclusive, você falou que teve um processo, que eu quero falar dele, que você teve que apresentar uma música que foi lá e que você trouxe uma versão sua, né? Individual, sua, já no processo do teste, e que depois funcionou muito. Mas, antes de chegar, desculpa, pulei uma etapa. Aí, beleza. A gente trabalhou, você ficou nesse lugar, mas beleza, trabalhar. Eu brinco que em casa eu sou ótimo. Aqui eu sou maravilhoso. E aí, chegou lá no teste, que a câmera intimida, o estúdio. Como é que você trabalhou com essa insegurança? Como é que foi pra você? Aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta que mandaram aqui, ó. Como você driblou o nervosismo do teste quando no seu primeiro papel? Então, fala um pouco disso. Você chegou lá, e aí eu sei que intimida, né? Que a gente fica mais nervoso ainda. Como é que foi? O meu primeiro teste foi online, porque as diretoras eram do Rio de Janeiro. E elas falaram assim, a gente quer conversar com você, né? Quer te conhecer. Eu falei, tá, então elas me abordarem dessa forma, eu já fui um pouco. Elas não falaram, a gente vai cobrar um monólogo de você na hora da conversa, mas aconteceu, entendeu? E antes de eu fazer essa ligação para elas, eu falei assim, eu quero acessar lugares em mim, eu quero entrar desse jeito. Eu lembro que eu liguei para minha irmã e eu falei assim, eu falei para ela me falar. Cara, eu falei para minha irmã, para ela me falar assim, o que ela enxergava em mim, qual era a potência que ela via em mim. Eu não sei, assim, eu quis ouvir da minha irmã algo que me despertasse força de vontade e sensibilidade. E aí eu consegui. Eu chorei, inclusive. Aí eu entrei nessa entrevista muito aberta e muito real, entendeu? Então elas me perguntaram várias coisas, a gente teve um papo super bacana e no final elas falaram assim, então você poderia passar o monólogo, né, com a gente? Aí eu peguei e falei assim, mas eu não estudei. Que bom que eu não estudei. Que bom, né? Porque justamente se eu tivesse estudado, eu ia ficar decorando. Mas só para vocês estão ouvindo, apesar dela não ter estudado, que ela não sabia, ela já tinha entendimento deste algo. Não, eu já tinha estudado, eu só não tinha decorando ele. Eu já sabia o texto, eu sabia que eu ia falar. Eu posso falar esse texto agora? Ficou eternizado na minha mente, entendeu? Porque ela falava o seguinte: eu nasci na cidade, mas a minha avó era da aldeia, morei na cidade, sempre tive pomar, árvore no quintal de casa. E a minha avó veio de uma aldeia onde tinha um rio. Ela nasceu lá. E esse rio foi secando. E quanto mais esse rio secava, mais a minha avó tinha dificuldade para andar. E até que o rio secou tudo e ela veio morar comigo na cidade. E quando ela veio morar comigo, era muito legal, porque toda noite ela segurava a minha mão assim, e eu já sabia que ela ia me contar uma história. Tá vendo? Eu acesso. Eu sou muito sensível, graças a Deus. Muito massa, porque esse exercício de você segurar a mão que te leva para sua avó, e aí a gente trabalhou, você fez isso num parque, deitada numa rasteirinha, com o teu irmão tinha chegado, né? Não tinha mais gente com você lá. E isso é muito legal, porque quando é verdadeiro, vocês estão entendendo? Quando é verdadeiro, a Dandara está numa live. E só dela acessar não é um texto decorado. O que ela se conecta de verdade, ela traz uma emoção verdadeira. Uma tática que eu uso é viver aquilo na minha mente. Antes de dormir, eu sempre crio... Como eu estudei arquitetura, antes de eu dormir, eu sempre fazia casas. Eu ficava fazendo casas na minha cabeça, cozinhas lindas, e designs. E depois que eu me identifiquei como artista,
eu pegava um monólogo e vivia ele na minha mente. O do ciúme. Eu imaginava né, que no caso, eu imaginava ela na casa dela, sabe? E o cara tinha chegado do trabalho e ela falava, cara, eu não aguento mais, tá insustentável, sabe? Tô de saco cheio. Eu gosto de você, mas tipo assim, não dá, entendeu? Você tá passando dos limites. Você me esperou na fila do banheiro, o que é isso? Aí eu já falava assim, cara chato, né? Ai, não aguento mais esse cara, mano. E eu vivia aquilo, vivia na minha cabeça. Cara, meus alunos devem estar rindo, porque todos eles estão trabalhando o texto do ciúme. Entendeu? E aí, olha o que eu aprendi. São coisas que eu falo, guarda no seu arquivo. Isso aqui é pra sempre. Quando eu tiver que acessar um sentimento de saudade, eu sei que eu faço. Quando eu tiver que acessar um sentimento de revolta, eu lembro desse boy ciumento que, entendeu? Assim, eu já fico assim, ah não, entendeu? E são coisas que a gente vai guardando ali na gavetinha. E quando você pega um personagem, você pega e fala, é esse lugar que eu tenho que entrar. É aqui. Não é tipo, eu vou ficar nervosa, eu vou chorar. Não, vai acontecer o que tiver que acontecer. Se for pra você ser fria, desde que você seja real, tá tudo bem, né? É isso aí. Porque isso é uma coisa que eu falo para os alunos que não é nem minha, né? O Osmar Prado fala isso. Se você vai para uma cena, tá lá, chorar, mas não vê o choro, se você é verdadeiro, se você está ali preenchido com a sua verdade, vai se conectar, porque, gente, entrar em cena é contar história. Vocês estão aqui há poucos minutos escutando a gente, porque nós estamos contando histórias. Então, talvez você mora numa cidade que não tem tanta oportunidade, igual a Dandara teve, que vir para São Paulo. Eu sou de Belo Horizonte também, vim para São Paulo. Então, o que se conecta é história. E quando você entra para a cena com a sua verdade, vai se conectar, não tem como fugir disso, sabe? Mas me conta uma coisa, aí a gente não sabia para qual personagem ainda, né? Você tinha feito ali um teste e não sabia e tal. Eu tinha me identificado com essa personagem que é a que tinha saudade da avó. No caso, a Luara, que para quem assistiu a série, a Luara foi não posso dar spoiler, né? Aliás, gente, a série tá no Globoplay. E se eu não me engano, ela tá numa versão grátis. Então, se você não tem assinatura, é só você baixar o aplicativo e você consegue assistir gratuitamente lá, entendeu? Olha, não sabia. E aí, sim, eu tinha me identificado com outra personagem. A partir do momento que eu recebi a atividade, que era de fazer um poema ou uma música, que eu até falei pra você, como que eu vou fazer um poema em, sei lá, 12 horas? Porque tinha me dado atividade no dia à tarde, no outro dia, e eu fiquei batendo a cabeça, eu escrevi um poema. E esse poema eu busquei dentro de mim também, porque assim, eu sou uma pessoa que eu me conecto muito com a minha ancestralidade, com a minha espiritualidade. E eu lembro que a história falava sobre a revolta de uma menina que tinha o rio da avó dela tinha secado. Então ela foi lá e o rio estava seco. E ela ficou muito chateada. Ela ficou revoltada. Ela viu a história dela se desmanchando, entendeu? Então, assim, era uma ira que estava dentro de mim. Era uma saudade dos meus antepassados, entendeu? Da minha avó. Era tudo isso misturado. Que foi me dando criatividade. A hora que eu escrevi aquele poema, eu falei, isso tem potência para virar uma música. Nunca fiz uma música na minha vida. O que eu vou fazer? Vou escutar rap. Comecei a escutar rap, entender o que era beat, o que era refrão, como que eu podia encaixar aquilo. Tipo, vinha uma parte, aí depois vem o refrão, depois eu finalizo. Ok. Procurei no YouTube beat grátis. Coloquei lá. Aí eu colocava um beat, play. Pegava meu poema e ficava lendo. Eu falava, nossa, nada a ver. Mudava algumas palavras, até que encaixou. Quando encaixou, eu falei, uau! Assim, né? Nunca tinha feito uma música. E a hora que eu fiz uma música, que aquilo encaixou, que eu acessei o sentimento, eu falei, a Jos ganhou meu coração. E, só que assim, eu só queria ter uma oportunidade. Eu poderia ser a Michelle, a Josi, a Luara. Eu só queria poder ser, entendeu? E, só que assim, a hora que eu apresentei aquela música, eu postei um vídeo aqui no meu Instagram falando sobre isso, porque eu gravei um vídeo antes de pegar o papel.
falando, cara, foi uma conexão muito forte. Se eu pegar esse papel, eu quero lembrar desse dia. Peguei o papel, aí eu postei o vídeo antes de tudo, foi muito lindo, chorei demais. Caralho, que massa. Sim, Eu tá, não, tá. acho que eu não vi esse vídeo. Quem postou foi a minha melhor amiga. Ela postou no, Que no massa. Instagram dela. Eu tava indo pra aldeia assistir a série. Eu chorei, eu tava num posto, numa conveniência. Eu chorei tanto que as pessoas começaram a querer, sabe, tipo assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Porque assim, ver o quanto que aquilo me preencheu, me fortaleceu, me Sim. edificou e funcionou, sabe? Eu botei muita Mas fé. você tem uma coisa que eu lembro, assim, na nossa preparação, todo momento você falava, eu vou pegar. Uhum. Eu sei que eu vou pegar. É. A gente, eu acho que em nenhum momento da nossa preparação, porque assim, eu lembro desse primeiro, na minha cabeça, aquele primeira leitura nossa da cena, que você nem sabia qual personagem, lá no Parque do Ibirapuera, aí depois desse primeiro teste. Então, eu fui, né, tendo o privilégio de estar te preparando, mas junto com você nesse pensamento. E em nenhum momento você falava assim, ai, será? Ah, não, você fala, cara, eu vou fazer. Eu não sei qual personagem, mas que eu vou fazer. É porque, assim, se eu não boto fé no que eu quero passar pra você, você vai acreditar. Se eu não acredito que eu sou a Josi, eu não vou conseguir passar pra você isso, vai ficar frágil. Se eu não acredito que eu sou capaz de pegar aquele papel, a diretora não vai acreditar, entendeu? O Isso é mínimo que eu importante, tenho que fazer é isso, né? que é o que vocês precisam entender ouvindo Dandara, cara. Quando vocês começam a carreira, vocês acham que é decorar texto que vai dar potência. Aí vocês não sentam a bunda na cadeira para estudar porque acham que na hora do que por milagre, uma qualidade, e não vai, você tem que praticar, porque a Dandara, Tem que depois que foi acessar. aprovada na série, a Dandara foi aprovada, sabia que ia ser a protagonista da série, sabe o que ela fez? Foi estudar. Ela começou a ter mais mentorias comigo, o processo dela, ela não parou. E aí eu vejo um monte de gente aqui que a gente dá, Dandara, tem exercícios que eu fiz com você para preparação da Globo, que eu dou aqui de graça. Aí quando eu faço análise, aparece 3 pessoas, 4. Isso que eu estou querendo para vocês, galera. Não espere aparecer um trabalho, não espere aparecer um teste para vocês acharem que é ali que vocês vão aprender. Não, ali você já tem que estar preparado. Sim. Então, a consequência do que a Dandara fez, de sair da cidade dela, estudar, fazer um curso, porque ela começou a fazer curso comigo antes do teste da Globo. Ela não foi fazer curso porque estava no teste. Então, não foi. Isso é mérito seu. Justamente o que você disse. Eu falei, hora que chegar uma oportunidade, eu quero me sentir preparada. Então, assim, como que você estudando, você vai falar, eu tenho domínio sobre isso, tá tudo bem, eu vou conseguir. E assim, tem que botar fé no seu potencial, entendeu? As pessoas geralmente são muito autocríticas e essa autocrítica leva para a fragilidade do ator também. Então... E como que é para você, falando dessa fragilidade, porque assim, eu lembro da minha primeira novela, eu fiquei muito nervoso. Então, tipo assim, só que eu não era o protagonista. Então, qual que foi, com tudo isso aí, essa coragem, beleza? Mas beleza, tô aprovado, chegou lá, primeiro dia de gravação. E aí? Foi muito difícil, porque assim, estudei, fiz preparação com o Theo, com o Clay, 12 dias, fui abençoada com 12 dias de preparação, e no intervalo dessas preparações a gente tinha aula nos fins de semana, eu não tinha, eu mergulhei, eu falei, eu vou ser uma atriz de qualidade, a minha mãe vai assistir isso daqui e ela não vai conseguir falar, sei lá, né? Eu falei assim, eu não vou deixar minha mãe falar que eu não fui uma boa atriz. Eu vou entregar um trabalho de qualidade. E depois de tudo isso, de eu estudar tudo isso, a hora que apontaram a câmera pra mim, o que eu fiz? Travei na pose, fiz carão de modelo. Inconscientemente. Porque a gente tá acostumado a... O nosso subconsciente, ele age por nós, né? Então, assim, eu estudei, e mesmo assim chegou lá, eu tive que estudar mais. É um estudo eterno. Tudo que é novo assusta. E é inconsciente, galera. Às vezes a gente volta para uma área de conforto nossa, porque é isso, bate nervosismo, bate tudo isso. Só que quando você está lá na hora gravando valendo, meu irmão, tu tem que ganhar do nervosismo, não tem o que fazer.
As minhas primeiras cenas de novela eram uma merda, tipo... eu já te contei que a minha primeira novela eu fazia um paraplégico, minha perna E aí sua perna tremia. e aí o diretor me marcou atrás da mesa, porque o paraplégico não tremia a perna. Então minhas primeiras cenas de novela eram um caos, assim. Mas como é que você se virou? Como é que foi? E o estudo que eu falo não é você ler, é o quê? Estudar suas ações. Você, por exemplo, você estudou a sua fragilidade do nervosismo de tremer a perna, não podia acontecer aquilo. Eu estudei que eu precisava me desmanchar, eu precisava me desconectar da minha profissão Sim. modelo e entender qual era o que, de acordo com a vida da Josi. A Josi tem 17 anos, mora na aldeia, gosta de rap, vai pra escola. A Josi, como seria uma pessoa assim, cara, solta? A Josi vai pensar em postura? Não, mano, a Josi é uma menina, entendeu? A Josi rima, a Josi tá aqui. A Josi não tá assim. Não. Então eu aprendi com os preparadores também a desmontar o meu ombro, a mudar a minha voz, porque a Dandara tem uma voz de boca. A Dandara fala demais, a Josi era introspectiva. A Josi tinha uma voz de coração e garganta. Eu aprendi tudo isso, entendeu? Então eu ficava tocando de roda lá no Projac. Eu encaixava assim o meu cóccix para dentro para eu desposturar e ficava tocando de roda para eu aprender a andar de uma forma menos posturada, entendeu? Menos modelo, né? Eu não estava vendendo uma roupa ali. Eu era uma menina do interior que gostava de música e era nova, entendeu? Então, assim, não tem nada a ver comigo. Eu até excluí o meu Instagram durante esse tempo todo de gravação para não ficar acessando a minha realidade, porque aquilo me atrapalhava. Que massa. E deixa eu te perguntar uma coisa, que eu acho que a gente nunca falou sobre isso. No nosso início, nem na preparação da série lá, quando a gente começou a estudar junto, eu sempre falei que ia chegar um momento, dentro de um set, quando você tivesse um trabalho, que você ia esquecer texto, que você ia ficar nervosa, que isso iria acontecer. E a gente foi trabalhando como eu me viro numa situação assim, para eu não sair do jogo, perder, errei, posso voltar. Aconteceu, eu nunca te perguntei, você chegou dentro de algum dia de gravação e tipo esquecer, dar branco, ficar nervosa? Teve isso? Com certeza. E assim, às vezes você tá aqui com o texto, é muito... Não tem explicação. Você tá com o texto, tranquilamente, o texto some. A partir desse momento, o que eu aprendi com você? Mantenha a calma, segura. Não vai falar, ai, desculpa, corta. Você nunca fala corta. Se é o que você me disse, se o diretor não falou corta, é porque ele vai usar aquilo. Ele vai usar aquilo, nem que ele use metade. Você não sabe se a cena tá focada no seu rosto, se tá no rosto da amiga, entendeu? Então ele vai usar. E a partir do momento que você estuda a personagem e não o texto, você pode esquecer o texto, mas você sabe o intuito dela, você sabe o que ela sente. Então, assim, esqueci que a fala era... Mas isso aqui também é a nossa paisagem. A gente vai gravar aqui sim. Esqueci essa fala. Mas eu sei que ela tá triste com a situação e que ela quer. Então, eu falo assim, a gente vai gravar isso aqui. Isso aqui era o Rio da Vó. A gente não vai deixar isso aqui de jeito, não. Mano... Acabou. Diretor, parabéns, tá ótimo, é isso mesmo. É a essência, não é o texto, né? Cara, isso é muito foda e eu fico muito feliz porque ver você, cara, que começou agora já fazendo isso, porque vocês precisam entender uma diferença que eu pontuo para os meus alunos. É diferente quando o aluno fala, então eu posso improvisar. Não, calma. Quando você, igual o Dandara explicou, vai para uma cena e troca alguma palavrinha, porque na hora que você esqueceu, ao invés de você sair do jogo, você traz alguma coisa da cena potente com verdade, vai funcionar. O problema é que tem um monte de gente que acha que pode improvisar, aí a cena é exatamente isso. O rio da minha avó. Aí a pessoa esquece, ela fala, não, porque o rio, quando eu estava lá de manhã, o sol surgiu, passou um pássaro, eu tomei um café e quando eu olhei, falei, nossa, o cara vai improvisando coisas que não tem nada a ver. Então é diferente você entender o texto e se precisou
trazer uma coisa nova, que dá segurança, que dá até faz a cena ficar boa, o diretor vai jogar com você, o diretor vai ser inimigo. Ele tá ali ele quer também que aquilo funcione, né? E outra coisa que eu lembro que me ajudou muito. Esqueceu? Segura, respira, que vai vir. Ó, tipo assim, esqueci. Cara, esse rio aqui é o rio da minha avó. Tipo, segura, não fala, esqueci. Não faça isso. Sabe por quê? Deixa eu falar. A Dandara sabe disso que eu falei, vou fazer aqui. Eu falo pra todo mundo, você que é ator, presta o seguinte, isso que a Dandara fez, tá? Eu esqueci o texto aqui, ó. Aí eu, ator, eu tô aqui assim, ó. Meu Deus, eu sou péssimo. Esqueci a porra do texto, eu sou muito ruim. Mas quem tá assistindo, né? Mas quem tá assistindo vai falar. Ele que tá ator incrível. Uhum. Olha a pausa dramática. Olha, ele tá pensando, tipo assim, ele tá falando com o olhar, ele tá, tipo, viu? Só que a gente começando, e é isso que vocês têm que entender. Vocês estão em cena, aí vocês esquecem ou para um segundo. Ao invés de vocês ficarem, vocês fazem o quê? Meu Deus, minha vida acabou. Meu pai amado, por que eu não fui dentista? Não, isso vai acontecer. Vocês têm que trabalhar o silêncio. Cara, eu lembrei de uma coisa muito importante. Parece que quando você dá essa pausa, para você que está em cena, os segundos viram horas, né? Você fala assim, nossa, mas eu já tô aqui parado faz muito tempo. Mas não, eu lembro que você me deu um exercício que eu nunca esqueço. Você me deu uma cena e eu gravei ela em 1 minuto e 40. Você falou assim, eu quero essa cena em 3 minutos. Eu falei, oi? Cara, e aí que eu entendi, a hora que eu fiz a cena em 3 minutos, a hora que eu vi a qualidade que aquela cena ficou, eu falei, nossa, mas eu usei o dobro de tempo, eu achei que a cena ia ficar... E ficou muito boa. A gente pensa que a gente tá... quando a gente para, respira, é natural. O ser humano raciocina para falar. Às vezes você se confunde, o texto não é... Não, então isso ajudou muito. Você delimitar, tipo assim, nossa, esse texto eu tô fazendo em 2 minutos, eu vou fazer ele em 3, em 4. Como? E eu falava assim, 3 minutos, se for 2,59, não é 3. Nossa, me ajudou muito essa atividade, esse exercício. Porque, cara, aqui aí é uma coisa nossa mesmo, da nossa carreira. No Brasil, a gente tem um vício que é fazer monólogos. E aí você vai por um teste, você vai fazer self-tape, as pessoas pedem um vídeo curtinho de 1 minuto. Só que eles estão começando a carreira e vão se engessando nisso. E o que eu percebo de erro dos atores é que eles têm medo do silêncio. E vocês precisam entender que o silêncio preenchido é tão potente como um texto bem falado. E eu, ator, não vou chegar no set, não vai ter nenhum diretor que vai me pedir o silêncio. Sou eu que coloco. E eu preciso entender isso e praticar. Não, você não vai inventar e vai ter domínio disso aleatório. Você tem que praticar. E os atores têm medo do silêncio. Então, Dandara, para a gente não ficar muito mais aqui, que eu quero só responder 2 perguntas, se você pudesse, assim, dar uma dica para quem está começando, que para você foi bom hoje, mesmo com pouca experiência, ter sido seu primeiro trabalho, que você entende que se você não tivesse cometido lá quando você realmente começou, talvez você teria sofrido menos, ou uma dica do que você faz hoje que foi muito bom. Dá uma dica para quem está começando, que eu vou abrir aqui os comentários para quem quiser perguntar por aqui, e vou ler 2 perguntas para você responder e a gente fecha. A dica que eu dou é você sempre não ter vergonha de errar, porque é o erro que vai construir os seus futuros acertos. É você encher o saco do professor e perguntar todas as suas dúvidas, e é você buscar se aprofundar nas suas fragilidades. Você tem fragilidade em dar pausa? Estuda isso. Quando eu falo estuda, é tipo vive, experiencie isso. Você tem dificuldade em acessar sentimentos? Faz meditação, faz terapia, isso ajuda muito também. Se você tem dificuldade em decorar texto, começa a entender o texto, pratica dessa forma.
você tem que experimentar muitas coisas. Quanto mais o ator experimenta, mais ele tem uma bagagem, conteúdo e ele fortifica o profissionalismo dele. E isso que você fala é muito legal, porque assim, galera, vocês que estão vendo aí, independente se vai estudar comigo ou não, para vocês evoluírem como ator, vocês têm que trabalhar fora da área de conforto. Isso que a Dandara está falando é importantíssimo. Eu não sei ficar em silêncio. Então fique em silêncio. Você só vai evoluir se você praticar suas fragilidades. Eu não sei fazer um texto onde eu tenho que brigar. Então brigue, sabe? Busque as suas fragilidades e trabalhe elas. Isso é muito importante. E aí, só para ficar claro para as pessoas, quanto teste você já fez na Globo? Na Globo, eu já fiz 2 testes. Eu fiz 2. O teste então, da... 50, você fez um e pegou o outro. Eu tô bem demais, né? Eu lembro que você falava assim, Dandara, eu já fiz tanto teste nessa vida. Porque assim, eu tenho uma necessidade absurda de escutar que tá tudo bem, que eu vou conseguir. Isso me fortalece. E ver, é muito legal aprender com você, porque você fala, eu errei demais, eu também fiz isso, e eu tô aqui, e eu sou um ator, e eu tenho muito conteúdo para te passar. Então, é uma construção, né, cara? Cara, e a gente vai, eu sempre dou esse exemplo que eu falo aqui. Eu vou estrear um filme agora nos cinemas, o Pérola, né, que você assistiu. Você foi lá no Festival do Rio assistir. Nossa, eu chorei. Aquilo foi uma das coisas também que falou, eu quero ser atriz. O meu professor é... Nossa, mano. Eu chorei, eu falei, nossa, que é isso? Como ele faz isso? É muito legal. Eu gosto muito do filme, a Drica Moraes arrebenta no filme. Mas eu, individualmente, tem 2 cenas que eu olho lá e falo, putz, eu faria diferente hoje. Por quê? Eu rodei esse filme, eu era um ator. Passou um tempo, a gente evolui, a gente tem outras referências, outras percepções. Então, assim, galera, que a gente tem que entender que a nossa jornada, ela é eterna. Então, desapegue dessa obrigação que vocês que estão começando, às vezes acham que vocês têm que fazer a coisa mais maravilhosa do planeta. Não, vocês têm que ganhar de vocês. Vocês têm que ser melhor hoje do que vocês eram ontem. Então, assim, isso que a Dandara está falando, percam o medo de errar, se divirtam em cena. Por mais que vai ter nervosismo, isso e aquilo, mas ali é um lugar que você está feliz atuando, não ser um processo de sofrimento para vocês. Né? É o que você disse, você falou, tem 2 cenas lá que eu faria diferente. Você aprendeu isso. Você aprendeu errando não, né? Que tava maravilhoso. Mas eu digo assim, foi coisas que você experimentou e que você ressignificou. Da próxima vez, isso vai ficar com mais qualidade, não foi? É isso aí. Eu quero te agradecer. Eu não sei se sua mãe tá aí, mas depois eu vi que ela tinha mandado uma mensagem daquela última vez que a gente bateu um papo. Se sua mãe tiver aí, um beijo para ela, parabéns. Ela vai ficar muito feliz. Eu fico muito feliz de ver. Eu brinquei com a Dandara que eu tenho uma sorte de estar de perto e ter acompanhado esses degrauzinhos, e eu acho que é o primeiro de muitos, virão muitos. Então, parabéns pela sua conquista, sim, eu fico muito orgulhoso. E quem não viu, vai lá no Globoplay assistir a série Falas da Terra. Falas da Terra, episódio Histórias Impossíveis, episódio Pintadas, é um fundo verde assim, tem 3 meninas de capa assim. E é gratuito, tá? Então, se você não tem assinatura na Globoplay, não tem problema. Só baixa o aplicativo e que você vai conseguir assistir lá. E lembra de tudo que a gente conversou aqui quando você estiver assistindo, porque eu acho que você vai ser um sentimento diferente. Você que me conheceu, as minhas fragilidades, vê eu atuando ali, vai entender como foi todo o processo. Eu dei tudo de mim. E a minha vontade é fazer isso mais e mais e buscar. Estou estudando, continuo estudando. O aprendizado como atriz, principalmente, é eterno. Mas eu quero ser referência. Eu falei, eu não vou deixar ninguém falar que tem uma modelo fazendo uma série. Eu sou atriz. É isso aí. Muito legal, Dan. Só para as pessoas não ficarem bravas, porque eu não estou enxergando, galera. Minha vista some. Eu vou pegar uma pergunta aqui aleatória, porque não vai dar para responder todas.
E você, vou colocar aqui, printar, ver se você consegue ler, me ajuda ali, porque a minha idade chegou, veio com a peguei aleatória. Tá. Se for chamado para a Globo sendo de outro estado, como vai fazer o filme? A Ellie, que representou a Luara, ela é de Roraima. A Isa, que representou a Michelle, é de Salvador. Todo mundo fez teste online, teste e mais testes, e conheceu, entrevista e reunião em grupo. E a gente até bateu cena. Assim, eu fazia assim, eu segurava o celular e eu via a pedra, o rio, eu falava assim, que merda. Eu sozinha aqui, doidona. Não tenha medo de ser doido em cena, cara, você tem que ser mesmo. E é normal, aí depois disso, se você pegar o papel, você vai pra Globo, sei lá, né, onde vai ser gravado, vai fazer a preparação. Gente, fica tranquilo. Eu perguntei isso, todo ator faz preparação. Não é porque você é um ator iniciante que você está fazendo preparação. A preparação ela faz parte do trabalho, né? Então, isso é uma segurança que a gente tem de saber, calma, vão ter pessoas que vão me direcionar. Não vou ser dirigida só em cena, eu vou ser dirigida no meu estudo, eu vou compreender, né? E isso é muito legal para vocês, gente. Eu recebo muita mensagem, como é que eu faço teste, como é que eu tenho acesso. Galera, a Dandara fez esses testes, esses primeiros online. Por isso que é importante hoje vocês entenderem que, independente do lugar geográfico que você se encontra agora, cadastre nas plataformas de elenco, não deixe de ter lá o seu cadastro, o seu material atualizado. É importante para você estar nesses lugares, para as pessoas estarem te encontrando. Eu quero aproveitar faça vários monólogos, né? Porque você falou isso. Gente, façam testes, independente. Ninguém te pediu esse monólogo. Faz, porque você vai ver como você tá ali. Faz na sua casa, sozinho. Grava. Não gostou? Apaga. Mas hoje, pede pro Gustavo Duque te enviar um monólogo. Ele vai ele vai te quebrar seus ternos. Vai ficar estudando aquilo. Aqui no conteúdo gratuito eu fiz o desafio 30 dias, que os atores aqui me mandavam as cenas e eu fazia análise. E eu ia cirúrgico, não falava assim, esses caras vão me odiar. Não, mas é porque é importante. Né? Tem fragilidades que não vão funcionar. Inclusive, vou aproveitar e vou fazer um convite para vocês que estão aqui, amigos da Dandara, que não conhecem. Eu vou fazer um evento semana que vem, a Jornada do Ator Iniciante. Então participe, é de graça, 100% gratuito. O link está aqui na bio. Dandara, eu quero te agradecer muito. Parabéns. Eu te agradeço. Você faz parte da minha história, você me ajudou a construir isso para mim que eu não esperava alcançar. E eu sei que com tudo que a gente aprendeu, com pouco, que é muito, eu vou conseguir chegar onde eu quero. E a gente ainda tem muito para trocar. Eu tenho certeza. E se no próximo trabalho me chamar, você vai ver. Óbvio, nossa, você vai enjoar de mim. E eu tenho certeza que a gente ainda vai trabalhar junto. Vai ser único. Cara, eu falo isso aí porque eu sou isso já. Eu acho que como ator, eu ficaria um dia assim, completamente feliz se eu conseguisse ter essa realização de entrar em cena com ex-alunos meus, pessoas que eu preparei. Então eu fico torcendo também, porque isso é muito legal dividir cena com você, com meus outros alunos. Eu tenho essa vontade e já, se Deus quiser, isso vai acontecer. E, gente, não é merchan, não. Eu já fiz vários cursos. Eu amo a sua didática. Eu amo a sua didática. Você ensina com empatia. Você ensina sem ornamentar, sabe? Sem dificultar. Você é sucinto, objetivo. Você sabe onde a gente vai errar, você já sabe. Então você já chega naquele lugar e já direciona a gente. Eu super recomendo. E eu sou tranquilo, viu, gente? Eu chego com meus alunos e falo, tá boa a cena, né? Obrigado por ficar vendo cena merda. Não, se você quer aprender, você assim, você tá ali pra aprender, não é pra passar a mão na cabeça de ninguém, não. Às vezes sei lá, ele falava assim, Dandara, você fez a cena inteira com a mão aqui e com o cabelo na cara. Eu falei, nossa, a hora que eu vi, eu falei, nossa, cara, que é isso? Real, você falou assim, não é... Obrigada por me falar. Vou falar uma coisa, eu esqueço que tem gente que não me conhece. Tadinha da Dani. Espero que a Dani tá aí, eu já falei com ela, tudo certo. Eu fui analisar uma cena e que a atriz cantava o texto. E eu esqueço que eu sou assim. Eu falei, você tá parecendo a Frozen, falando. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, meu Deus do céu, a menina nem me conhece.
Mas aí depois ela entendeu, tirou e foi tudo certo. Eu amo. É incrível. Não, eu cheguei lá também. Eu amo os meus preparadores. Eu ficava assim, ó. De 5 em 5 segundos. Aí o meu preparador falou assim: que é isso, meu? Você vai ficar a série inteira pondo o cabelo atrás da orelha. Eu falei, não. Ela falou, presta atenção, você tá fazendo isso toda hora. Aí eu falei, sim, a gente não nota. É inconsciente as nossas áreas de conforto. Enfim. É muito gratificante. Obrigado, de verdade. De nada. Eu não aguento, eu quero ficar aqui. Eu falei, se deixar, fica nós dois aqui, mineiro, assim. Mas, eu sei, cara, o mineiro tá até saindo. Galera, assistam a série, vale a pena. E já vocês vão ver essa menina muito aí, porque eu tenho certeza que as coisas que estão acontecendo, já vocês vão ver ela de novo aí em outros projetos. Se Deus abençoar, eu vou me dedicar muito para isso. E muito obrigada aí por todo mundo que acompanhou. Espero poder edificar vocês de alguma forma. Estão convidados a tirar dúvida comigo. Pode perguntar, eu adoro ensinar também. Assiste a série todo mundo e depois manda mensagem lá no direct perguntando que ela tem que responder todo mundo. Arrasou! Eu amo. Pode fazer isso mesmo. Show de bola. Minha amiga, beijo, brigadão, viu? Parabéns. Muito obrigada. Todo mundo que assistiu a live, obrigado demais. Gratidão. E lembrando que o link da Instagram está aqui na bio do Instagram para a Jornada do Ator Iniciante. Participem, que é de graça. Dan, beijo. Nunca desistam dos seus sonhos, gente. É possível, Sim. viu? Só a prova. Você também. É isso aí, não importa como você seja. Tchau, gente. Beijo.